Quando temos uma inequação em que temos denominadores e temos parênteses, temos sempre que começar por desembaraçar de parênteses. Bom, então vamos começar aqui por colocar o nosso equivalente e começar exatamente então pelos parênteses. Reparem que eu consigo aqui desembaraçar de parênteses recorrendo à propriedade distributiva, certo? No entanto, embora esteja aqui primeiro a desembaraçar de parênteses, vou começar por colocar a primeira parte da inequação. Então vou dizer que é 1 mais 5x sobre 4 mais 3x menos 3. Certo? E já desembaracei de parênteses. De seguida, o que vou fazer é colocar todos os termos desta inequação com o mesmo denominador. Nós já vimos várias vezes que aqui, para nos facilitar e para percebermos melhor, podemos colocar o 3x sobre 1 e o menos 3 sobre 1. E posso escolher o 4 como denominador comum. Vou multiplicar este termo por 4 e vou multiplicar aqui o termo menos 3 também por 4. E posso começar aqui a escrever 1 mais 5x sobre 4 mais 3 vezes 4, 12x sobre 4 menos 3 vezes 4, 12 sobre 4. E será menor do que 0. O 0, obviamente, não precisa de ter denominador. Bom, então quando eu tenho a inequação já escrita desta forma, portanto já tem denominadores iguais, eu vou começar por tirar os denominadores. Então fico com 1 mais 5x mais 12x menos 12 menor do que 0. E vou começar então por isolar a minha variável. A variável neste caso é o x e eu vou deixar todos os termos que têm x, que têm variável, no primeiro membro e todos os termos que são independentes, que não têm variável, no segundo membro. Então vou escrever 5x mais 12x. Reparem que vocês aqui podiam logo escrever 17x, certo? Podiam simplificar logo. Vou dizer que é menor e agora vou ver. Tenho o 1, que vai mudar de membro e tem que passar a menos 1. E tenho o menos 12, que vai mudar de membro e vai passar a mais 12. Portanto, eu vou escrever 12 menos 1. Reparem que eu também podia escrever menos 1 mais 12. Era exatamente a mesma coisa. Então vou continuar. Posso então simplificar o 12x mais 5x, que dá 17x, menor do que 11. E finalmente vou isolar o x.
vou dizer que x tem que ser menor do que 11 sobre 17. Esta fração está irredutível, portanto eu não consigo simplificá-la mais, mas se não estivesse irredutível eu tinha que a tornar irredutível. Neste caso eu posso já avançar para a minha reta real. Portanto eu posso dizer aqui que a minha reta vou ter aqui o mais infinito, neste caso vou ter o menos infinito, vou ter aqui o 11 17avos e vou agora pensar para onde é que eu vou colocar, o meu intervalo. Então diz-me aqui que é menor, se é menor é para menos infinito. E tenho que ver que se é menor, o meu intervalo vai ficar aberto. Então, finalmente, posso aqui escrever o meu intervalo, dizer que a minha solução é igual a ela será de menos infinito a 11 17avos. Tenho que ver depois, muito importante, se o meu intervalo é fechado ou aberto. Neste caso vai ser aberto porque aqui está a informação, não é? De que ele é aberto e também ali, aqui na condição x menor que 11 17avos. Então, recapitulando, quando eu tenho uma inequação mais completa, portanto, que tem aqui vários passos por resolver, eu tenho que, em primeiro lugar, desembaraçar de parênteses. Depois, segundo lugar, vou ter que colocar todos os termos da inequação ao mesmo denominador. Vou retirar os denominadores. Vou isolar todos os termos com variável no primeiro membro e todos os termos que não tenham variável vou passar para o segundo membro. Sempre cuidado que quando mudam de membro passam à operação inversa. Tenho que simplificar a minha equação para chegar a uma condição. E quando chego a esta condição, vou aqui representar na minha reta real e depois colocar o respectivo intervalo com a solução da inequação. Bom, temos aqui o segundo exemplo, também de uma inequação que tem denominadores e também tem parênteses para desembaraçar. É muito semelhante à anterior, mas esta inequação no final tem aqui algo de diferente e que vocês também precisam de saber trabalhar. Bom, então começamos com o nosso equivalente e tal como eu vos disse anteriormente, numa inequação que tenha denominadores e que tenha parênteses, eu vou começar sempre por desembaraçar de parênteses. Então vou usar mais uma vez a propriedade distributiva. Começo por escrever o 2 mais x sobre 3 menor ou igual, e agora sim vou aqui calcular o 2 vezes x e o 2 vezes menos 1. Então, o 2 vezes x dá 2x e o 2 vezes menos 1 dá menos 2. Reparem que neste ponto já desembaraçámos de parênteses e o que temos que aqui fazer é colocar o 2x sobre 1 e o menos 2 sobre 1. O que acontece agora é que temos que colocar toda a inequação sobre 3, não é? Vamos escolher aqui o 3 como denominador comum e então vamos ter que multiplicar aqui o 3 vezes 1 e o 2x vezes 3, portanto, para ficar aqui com uma fração equivalente eu tenho sempre que multiplicar o denominador e o numerador e
no menos 2 sobre 1 exatamente a mesma coisa. Vezes 3 e vezes 3. Bom, vamos começar então aqui com o 2 mais x sobre 3 menor ou igual, e vou então aqui fazer o 2x vezes 3, que dá 6x, e é sobre 3, e vou depois fazer o 2 vezes 3, como tem um menos atrás, portanto eu vou multiplicar o menos 2 vezes 3, que dá menos 6 sobre o 3. Agora, posso, tal e qual como anteriormente fizemos no exemplo anterior, posso tirar os denominadores. Então, posso escrever 2 mais x menor ou igual 6x menos 6. E temos agora aqui que perceber quais são os termos que têm variável, e todos os termos que têm variável têm que ir ou ficar no primeiro membro, e os termos que não têm variável têm que passar para o segundo membro. Então, vamos lá aqui ver. Aqui, por ordem, se calhar é mais fácil. Este 2 não tem variável, tem que mudar de membro. Este x é variável, então fica no primeiro membro. O 6x também é variável, tem que mudar de membro, porque está no segundo, tem que ir para o primeiro. E o menos 6 está no membro correto, portanto fica aqui no segundo membro. Então vamos... Já sabemos que quando mudamos de membro, o termo passa à operação inversa e, portanto, temos de ter cuidado com isso. Então, vemos que o x está no sítio correto, no membro correto, no primeiro membro, portanto, deixamos estar o x, mas o 6x estava no membro errado, então eu vou passar menos 6x, certo? Vou passar a menos 6x. O 6x mudou de membro, estava positivo, passou, estava mais, passou a menos. Depois, eu vou ter o menos 6, que eu tinha visto que estava no sítio certo, no membro certo, e vou ter que lhe acrescentar o 2. Reparem que o 2 é positivo, vai ficar menos 2. Vou simplificar a minha inequação. E se eu tiver x menos 6x, vai dar menos 5x, menor ou igual. E se eu tiver menos 6 menos 2, vai dar menos 8. Certo? E agora é que está aqui a diferença, a diferença de uma inequação para outra. Reparem que há pouco no primeiro exemplo, quando eu isolei o x, era positivo. Neste caso aqui, eu tenho um menos 5x. E temos que pensar bem o que é que isto implica. Reparem que eu tenho que deixar sempre o x isolado. Eu não posso deixar menos x, tem que ser sempre x. Então quer dizer que este menos 5 tem que sair daqui. Reparem que, como é que eu vou fazer isto, e temos que pensar aqui no seguinte. Vou aqui explicar-vos para vocês depois perceberem o que vai acontecer. Reparem que quando eu tenho qualquer coisa do género, quando eu tenho assim, imaginem que eu escrevo isto. 2 é menor que 5. Está tudo certo. Certo? Sim? Portanto, 2 é menor que 5. Mas reparem, se eu multiplicar este 2 menor que 5 por menos 1, portanto, cada termo desta expressão por menos 1, eu vou ficar com menos 2, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2, menor que menos 5.
E reparem que isto aqui é falso. Porque é óbvio que menos 5 é menor que menos 2. Eu multipliquei aqui por menos 1 e eu fiquei aqui com algo que é falso. Para isto ficar certo, eu tinha que escrever menos 2 é maior que menos 5. Quando eu multiplico aqui alguma desigualdade por menos 1, o que vai acontecer é que não só o sinal muda, portanto, estava 2 passou a menos 2, como também aqui a nossa desigualdade também muda, se não fica coerente uma coisa com outra. E neste caso aqui eu tenho algo semelhante. Portanto, neste caso eu vou ter menos 5x menor ou igual que menos 8. Certo? E eu não quero... Eu quero que o x fique positivo, não é? Eu quero isolar o x de forma positiva. Então, aqui este equivalente tem a ver aqui com esta parte. Então, reparem, eu posso, para me ver livre aqui dos menos, eu posso multiplicar toda a minha inequação por menos 1. Portanto, reparem que se eu multiplicar esta parte aqui por menos 1, e também esta parte aqui por menos 1, eu vou ficar com termos positivos e isso dá-me jeito aqui para conseguir isolar o meu x. Mas, então eu vou multiplicar por menos 1, fico com 5x. Mas cuidado, porque este sinal que eu tenho aqui, que está menor ou igual, vai ficar maior ou igual. E vou colocar maior ou igual do que 8. E reparem que vocês, sempre que tenham algo deste tipo, portanto, quando vocês estão a resolver a inequação e no final já têm a inequação quase o x isolado, ela já está quase a acabar, eu já estou a passar para aquela fase da condição, mas tenho o x com um coeficiente negativo, eu tenho sempre que fazer este passo aqui, passo para positivo. Agora sim, resolvo a seguir exatamente como resolvi o primeiro exemplo. Mas cuidado que quando eu passo os termos para termos positivos, o meu sinal de desigualdade altera. Se estiver menor, passa para maior. Se estiver maior, passa para menor. Se estiver menor ou igual, passa para maior ou igual. Se estiver maior ou igual, passa para menor ou igual. Portanto, esse sinal vai inverter. Exatamente porque, para não cometermos o erro que eu cometi aqui, não é? Para vos mostrar que, se não inverterem o sinal, vão ter aqui algo que não é verdadeiro, vão ter aqui algo falso. E, obviamente, que a vossa inequação depois estava mal resolvida. Agora, continuando a resolver a inequação, vou isolar o x e escrever que x é maior ou igual que 8 quintos. Depois, a reta numérica. Vou aqui colocar o 0. Vou aqui colocar o 8 quintos. Vou aqui colocar o mais infinito. Vou aqui colocar o menos infinito. Vou aqui perceber que o x é maior ou igual que 8 quintos, portanto vou ali para a zona do mais infinito, tenho aqui o meu intervalo e tenho que ver se é maior ou igual, vai ficar fechado. Então o meu conjunto de solução, ou a minha solução, será de
8 quintos é mais infinito. E já sabemos que o mais infinito tem que ser aberto. Portanto, reparem que esta inequação tem aqui uma parte final diferente e que, mas basicamente, o que vocês têm que fazer de diferente das inequações que fizeram na aula passada, portanto, na semana passada, e na inequação que eu dei como exemplo 1, é exatamente este passo que vão ter que acrescentar, certo? Em que vão passar de termos negativos para termos positivos. Quando passam para termos positivos, não se esqueçam que o sinal também inverte. Se não inverterem o sinal, a inequação fica errada.